Fala galera, eu sou o Tom, nós somos a Merim Erim e tá começando agora o vídeo 16 do desafio de 21 dias do Projeto Propósito. E essa semana, como o Felipe introduziu no vídeo de ontem, a gente tá falando sobre autodesenvolvimento, porque um dos pilares aí desse nosso desafio, né, que começou lá com o autoconhecimento, a gente se entendendo muito bem, depois que a gente se entende, a gente precisa se questionar, né, o ambiente que a gente está inserido, e depois da gente entender essas falhas desse ambiente, a gente precisa se desenvolver para poder alcançar objetivos maiores. Então, a nossa proposta de trazer o autodesenvolvimento aqui tem total ligação com a nossa promessa de fazer com que você ganhe bem fazendo o que você gosta. Então o que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível. Por isso que a gente precisa realmente se desenvolver. E hoje eu vou falar de uma coisa que a gente costuma falar em alguns vídeos, né? Que é o autodesenvolvimento partindo da liderança Shakti, que é o estilo de liderar que combina as energias, né, os polos masculinos e femininos que todo ser humano tem dentro de si. Dentro do conceito de liderança Shakti, é sempre a reflexão de que a gente só consegue liderar alguma coisa se a gente conseguir liderar a si mesmo. Então, primeiro o eu, depois o nós. Então, a gente se desenvolve e aí sim as coisas que estão ao nosso redor vão conseguir se desenvolver. Então, falando um pouquinho de liderança, no sentido de comportamento, de quem assume o protagonismo das coisas, a pessoa que você é o líder que você é. Não tem como você ser uma pessoa diferente do líder que você é. Então, para você, se você não é uma pessoa que tem o hábito de se desenvolver, dificilmente você vai conseguir desenvolver aquele grupo que você pertence, aquela empresa que você trabalha, porque você não está contribuindo para que isso aconteça. Então, só quando você se preocupa em se desenvolver, as outras questões que estão ao seu redor vão acabar se desenvolvendo também. Então, a gente precisa partir desse prisma aí, que a gente só consegue qualquer tipo de evolução se a gente for essa mudança que a gente quer no mundo. Então, pra gente ser, né, pra você ser uma pessoa completa, você precisa ser um líder... Não, na verdade é o contrário. Pra você ser um líder completo, você precisa ser uma pessoa completa. E aqui a gente não tô falando, igual o Felipe deu o exemplo do LeBron James, mas não, isso aqui vai ser antes, né? Acho que eu tô igual o Dark aqui. Não, então, o que eu tô falando agora é antes do que você vai falar. Rolou igual o Dark agora. Você falou no primeiro? Não, então tá certo. Achei que a gente tava... Enfim, porque o Felipe gravou todos os vídeos dessa semana antes e eu tô gravando agora. Achei que a gente tinha ido no futuro, mas tá no presente, só que na verdade a gente tá no aqui e agora, que é o que é importante. Não é ser completo no sentido do LeBron James, que é o cara que consegue jogar bem nas 5 posições que o Felipe ensinou pra gente no vídeo anterior. Ser completo no sentido de ser íntegro, de ser inteiro, de conhecer muito bem as suas forças, mas também conhecer muito bem as suas fraquezas. Então, se a gente fosse falar de negócio aqui, a gente estaria falando de análise SWOT, que é entender suas fraquezas, suas forças, as ameaças e as oportunidades que você tem. Então, ser completo no sentido de entender onde você precisa melhorar em alguns pontos, entender no que você é bom, no que você precisa investir mais ainda para conseguir se diferenciar das outras pessoas e contribuir mais para o mundo que você está inserido. E por último, a gente está falando de flexibilidade, porque não tem como você ser um líder flexível que vai lidar com adversidades, lidar com problemas o tempo todo, se você não for uma pessoa flexível. Se dentro dos seus relacionamentos interpessoais, seja, enfim, namoro, família, amizade, se você não for uma pessoa flexível com essas pessoas que são próximas de você, não tem como você ser um líder flexível, porque essa questão de flexibilidade tem muito a ver com expectativa também, porque se a gente tem uma expectativa que uma coisa acontece, isso não atinge a nossa expectativa, a gente reage de uma maneira negativa, a gente está querendo pôr só a nossa visão de mundo para tudo que acontece, só que isso não existe, cada pessoa tem um pedacinho aí de realidade que compartilha com cada um, então a gente precisa entender que essa flexibilidade é entender que nem todo mundo vai agir da maneira que a gente espera que haja e que tá tudo bem, que a gente só tem que fazer isso convergir de alguma forma. E aí eu vou colocar aqui alguns pontos que o Luiz vai inclusive colocar no vídeo aqui, que é uma evolução que acontece meio que em cadeia, quando a gente evolui a parte interior, a externa acaba evoluindo também. Então, quando você atinge o crescimento, você consegue completar tarefas novas são cumpridas. Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando você supera a neurose, supera aquele problema de eu não consigo, não sei o que, não sou capaz e tudo mais, você consegue superar os obstáculos do ambiente externo, do fator externo. Quando você cura cisões internas, cura machucados, aí você se entende melhor internamente, você consegue curar relacionamentos, onde você consegue explicar para outra pessoa que se ela fizer, tomar aquele tipo de atitude, você não vai se sentir bem com isso. Então você vai conseguir gerenciar esse relacionamento de uma maneira muito melhor.
Depois, quando você aumenta a sua consciência interna, quando você se entende melhor como indivíduo, como ser humano, você aumenta a consciência coletiva, porque você acaba sendo uma referência para que outras pessoas possam buscar seu próprio conhecimento interno. E por último, quando você evolui o eu, né, quando você se torna uma pessoa melhor, você eleva a sociedade. Então, elevar a sociedade no sentido da sociedade que você está inserida, não na sociedade no contexto global, porque aí já é um pouco mais difícil. Espero que um dia você consiga, porque você é uma pessoa muito incrível, parabéns. É isso, gente. O vídeo de hoje, ele partiu dessa reflexão da liderança Chakra, que a gente sempre traz em diversos formatos aqui no nosso canal e nas palestras que a gente dá, enfim, nas consultorias. E o importante é entender que para a gente conseguir alguma coisa no fator externo, a gente precisa conseguir isso também internamente. E aí o exercício que eu vou deixar é realmente você pegar todos esses questionamentos aí de o que você pode fazer, o que está no seu controle para melhorar você mesmo, e aí depois entender como que isso vai refletir nos fatores externos. Então, veja aí como você pode ser uma pessoa mais flexível, como você pode ser uma pessoa mais completa e se entender melhor como pessoa. Então, o exercício hoje ele é mais de reflexão, não tem muita prática, mas a gente já passou várias dicas ao longo desse vídeo. Então, beleza, é esse o vídeo aí número 16 e eu te espero no próximo conteúdo.